Olá pessoal, sou o Dr. João Paulo Becker Lutuf, trabalho no Hospital Universitário da USP. Temos um programa aqui de prevenção de drogas da Superintendência de Saúde da Universidade e represento o assunto das drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. E sou responsável pelo projeto Dr. Bartô, que é prevenção de drogas no ensino fundamental e médio. Na verdade, tabagismo era uma doença pediátrica e hoje a gente diz tabagismo, álcool e maconha são doenças pediátricas. Por quê? Quem começa a usar muito cedo na faixa etária ainda de atendimento do pediatra. O álcool é a droga mais consumida entre os jovens e o tabagismo é a segunda. Há muito tempo atrás, fizemos uma pesquisa entre alunos de 7 a 10 anos e vimos que 1,5% deles já tinham fumado até os 10 anos de idade. E 50% deles eram fumantes passivos. E de 11 a 14, quase 5% já tinha fumado e continuavam 50% sendo fumantes passivos antes da Lei Ambiente Livre do Tabaco em 2009. Esse é um trabalho da USP mostrando que álcool e tabaco são as principais drogas na universidade e não tem diferença de consumo entre homens e mulheres, há 10 anos atrás e há 5 anos atrás. Por que o jovem começa a fumar? Primeiro que os pais fumam, a chance dele fumar é muito grande. Segundo, a permissividade na educação. Hoje a educação está muito solta. Oferta de cigarros em casa, amigos fumantes em casa, publicidade e falta de suporte efetivo dos pais. Esses são os determinantes na iniciação da criança ou do adolescente no tabaco. Aos 17 anos, hoje, estatística de hoje, 2013, 25% já experimentaram o cigarro. Então por que o jovem fuma? Dá prazer? Autoafirmação? Necessidade de rituais? Fumar é sexy? Fumar sociabiliza, álcool também sociabiliza, e dificuldade no conhecimento das doenças causadas pelo álcool e tabaco. Veja só a idade de quem começou a fumar no nosso ambulatório. Então a gente tem aqui menos de 10 anos, 3% já começaram a fumar, é aquele azul claro ali que vocês estão vendo. 50% começou a fumar entre 11 a 15 anos, mais 33% dos 16 ao 20, ou seja, quase 90% começa a fumar na faixa etária de atendimento do pediatra. E quando que esse pessoal nos procura para parar de fumar? A maioria entre 40 e 60 anos. Então, na verdade, o jovem não está preocupado com o tabagismo e, na verdade, ele espera começar a ter problemas de saúde e nessa faixa etária dos 40 aos 60 é que ele nos procura para parar de fumar. Então o jovem não está interessado em parar de fumar, não está preocupado com isso. A gente tem aqui os estágios de pré-contemplação, que é onde o jovem está, ele não pensa em parar de fumar. Alguns reconhecem que precisam parar de fumar, mas isso é muito raro. Então o jovem está na pré-contemplação e na verdade o pediatra ou os pais ou os professores têm que trabalhar este assunto para que o jovem, para que caia a ficha e ele passe aí para a contemplação, depois a ação e depois, logicamente, cessação do tabagismo. Por que o jovem precisa parar de fumar? Ou não começar a fumar, ou não começar a beber, não começar a usar drogas? Porque qualquer droga iniciada muito cedo, antes dos 21, a chance de dependência é maior. Então, o jovem começa a fumar, a beber muito cedo, a chance de dependência, a chance de problemas também é mais problemática. Veja esse exemplo. O camarada que começou a beber antes dos 12 anos, olha o nível de dependência do álcool. Se ele começa a beber depois dos 21, o nível de dependência cai muito. E para o cigarro também ocorre a mesma coisa. Então a gente tem que retardar ao máximo ou abolir o início das drogas. Tabagismo, ele fuma, em 10 segundos a nicotina vai para o cérebro, a nicotina é o que vicia. Pouco tempo brincando de fumar, já existe uma dependência. E a indústria, será que o jovem sabe que a indústria do tabaco já falava em 1975 que o negócio deles é vender cigarro com nicotina porque dava dependência? Será que o jovem sabe que ele foi enganado
pela indústria do cigarro, e o sucesso comercial é maior quanto maior for a dependência da nicotina. Então, o jovem precisa saber dessas coisas. Será que o jovem sabe que o narguilé, 1 hora de consumo de narguilé, corresponde a 100 cigarros consumidos? E o jovem diz que o que ele põe ali é essência, não é tabaco. É lógico que é tabaco com essência. A essência é para tirar o gosto ruim. E daí ele se vicia mais rapidamente e mais facilmente. Será que o jovem sabe que o cigarro eletrônico é uma ampola de nicotina líquida que mantém a dependência da nicotina, que é o que faz o indivíduo fumar cada vez mais? Existem outros problemas, aqui falando um pouquinho da maconha, que hoje 20% dos jovens já se inicia na maconha, aos 17 anos 20% deles já experimentaram a maconha. Então será que ele sabe de todos esses efeitos físicos, de memória, confusão entre passado, presente e futuro, aumento de batimentos cardíacos? Isso aqui é a maconha. As pessoas que fumam maconha também estão suscetíveis aos mesmos problemas das pessoas que fumam tabaco. Então é a fumaça saindo para dentro do pulmão, causando asma, enfisema, bronquite e câncer. Isso o jovem tem que saber. O cigarro de maconha contém mais componentes do cigarro que são cancerígenos. A maconha tem 50% mais substâncias cancerígenas. É lógico que você fuma menos maconha comparado com o número de cigarros que você fuma. Mas a maconha tem 50% mais cancerígenos do que o tabaco. Então o jovem precisa saber disso, a gente precisa discutir isso cada vez mais. Aí vem o uso terapêutico da maconha, onde o jovem justifica, né, o uso da maconha. Veja, a maconha é só... existe uma substância que chama canabidiol, que é responsável talvez por alguns efeitos anticonvulsivantes, redução de pressão intraocular e assim vai, analgesia, etc. Mas não é fumando maconha que você vai receber o canabidiol em doses corretas. Então é a mesma coisa que a morfina. A morfina vem da heroína. A gente não prescreve heroína no hospital, a gente prescreve morfina, que ela foi uma droga estudada, hoje a gente sabe a dose correta, os efeitos colaterais, etc, etc. Então talvez daqui a 20 anos a gente consiga estudar a maconha, o canabidiol, e a gente, talvez, aí para frente, a gente possa usar o canabidiol em algumas situações, mas ele precisa ser mais estudado. Então ainda não há nada concreto sobre o uso terapêutico do canabidiol, isso precisa de bastante estudo. Voltando para o cigarro, o que a gente precisa saber? O que o jovem tem que saber? Que uma parte da população é fraca dependente da nicotina, uma parte é médio dependente, uma parte é forte dependente, às vezes fortíssimo dependente. Ou seja, tem gente que fuma e vai fumar pouco, tem gente que fuma e vai fumar muito. Como é que eu sei se eu sou fraco, médio ou forte dependente? Tem aqui esse teste de Ferguson que a gente vê aqui, ó. Quanto tempo do acordar até o seu primeiro cigarro? 5 minutos? 30 minutos? 30 a 60? Mais de 60 minutos? Você dá essa notinha aí, ó, que está aí do lado. Quantos cigarros você fuma por dia? 10? 11 a 20? 21 a 30? 31 a mais? Você dá a notinha, soma as duas notinhas, se der de 0 a 2, você é um fraco dependente da nicotina. 3, 4, você tem uma dependência moderada. 5, 6, você tem uma dependência elevada. Isso não quer dizer que quem tem dependência elevada tenha mais dificuldade de parar de fumar. Às vezes um fraco dependente, pela dependência psicológica, etc., pode ter uma dificuldade tão grande quanto um forte dependente. Mas se o seu pai fuma muito, cuidado, se você começar a fumar, você vai fumar muito também, porque esse nível de dependência é genético. Olha o desenho de uma criança no meu ambulatório, ela põe os remédios que ela estava usando para asma e ela escreve lá embaixo: não fique perto do fumo, evite. E tem um cigarro cortado aqui do lado. Por quê? Ela sabia que quando o pai fumava, ela vinha para o pronto-socorro com crise de asma, exacerbação da asma. Isso é o tabagismo passivo, reconhecido no desenho dessa criança. A maior parte dos cigarros não são fumados por prazer, mas por dependência. Você não pensa, agora vou fumar, vou tragar. Não, é automático. Você fuma porque você tem uma dependência química, neurofarmacológica. E também você tem uma dependência psicológica e às vezes comportamental. Vamos ver isso aqui melhor. Olha só o nível de nicotina que o cigarro causa, tá, em 1 hora. Esse gráfico alto aqui é o cigarro.
a gente vê aí que a gente usa a reposição da nicotina, a gente repõe a nicotina ou por adesivo ou por pastilha. Fora do país tem os nebulizadores nasais, você repõe a nicotina, essa nicotina vai para o teu cérebro pensa, puxa, esse cara já fumou. Então eu consigo resistir mais à síndrome de abstinência da nicotina, e isso é bastante importante para você entender que você não é, que você é um dependente de droga chamada nicotina. O que o jovem precisa saber? De cada 3 que começam a brincar de fumar, um vai fumar o resto da vida. De cada 7 que começam a beber, um vai ter problema com álcool. E a maconha, a cocaína, de cada 9, um vai ter problemas graves. Começa com o tabaco. Quando você fuma, você tem 3 vezes mais chance de experimentar maconha. Se você experimenta maconha, tem 5 vezes mais chance de ser usuário rotineiro de maconha, e depois você vai ser usuário esporádico de cocaína, e depois você vai ser dependente de cocaína. Onde é que começa isso? Com o tabaco. Só que na periferia hoje a gente já tem um pessoal pulando o tabaco, que diminuiu muito, nós éramos 30% de fumantes, hoje somos 11,8% com a última estatística do Vigitel, e na verdade a gente já tem gente começando direto na maconha, pulando o cigarro, isso é péssimo. Veja só, quem bebe muito, 37% vai usar drogas ilícitas, quem não bebe, só 2%. Onde é que está a prevenção do álcool? Onde é que está a prevenção das drogas ilícitas? Está na prevenção do álcool. E o cigarro, 33% de quem fuma vai partir para outras drogas. Maconha e depois, quem sabe, cocaína, etc. Quem não fuma, praticamente zero. Então, onde é que está a prevenção das drogas pesadas? É na prevenção do álcool e da maconha. Montei um ambulatório aqui para alunos aqui na USP. Na verdade, eles estavam interessados aí, pensei que eles estivessem interessados, são 30 mil alunos aqui no campus, 20% fumava na época, seriam 6 mil candidatos para o meu ambulatório para adolescentes que eu fiz na hora do almoço, para eles não perderem aula. Apareceram 4 alunos em 4 meses, 2 da pós-graduação com 40 a 50 anos de idade, nessa faixa, que é a faixa que eles nos procuram, e 2 curiosos da odonto que queriam goma para parar de fumar, e nunca mais voltaram. Na verdade, o adolescente não está preocupado em parar de fumar, e eu acho que eu errei no horário aqui de marcação desse ambulatório, marquei na hora do almoço, se eu marcasse em horário de aula, talvez tivesse uma frequência um pouco maior aqui desse pessoal no nosso ambulatório. O adolescente é assim, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar eu paro. Só que a hora que ele quiser parar ele não consegue mais, ele é um dependente de nicotina. E olha só a opinião de pais fumantes. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. Gostaria que meu filho não fumasse, mas estou feliz por ser apenas cigarro. Cuidado, porque o cigarro é a primeira droga, e o cigarro é o caminho para as drogas ilícitas, em boa porcentagem dos casos. Olha só, e o adolescente talvez a gente tenha que tratá-lo com outros assuntos, temos que aumentar o interesse dele em cessar as drogas, por exemplo, discutir com eles a impotência sexual. Aqui é um trabalho de prevenção nosso, eu acho que como o adolescente não nos procura para parar de fumar, melhor é a prevenção. Então esse trabalho do Dr. Bartô é um trabalho nas escolas, onde o professor de matemática pode até nos ajudar em relação a trabalhar este assunto. Isso aqui é uma das escolas, foi uma questão de prova, quanto seu pai já gastou se ele fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$5. A resposta foi R$72 mil, e isso foi discutido amplamente na classe, o custo do cigarro na família, principalmente nas famílias mais simples. O professor de ciências mostrou pulmão bom, pulmão ruim, pulmão bom parece uma espuma, pulmão ruim parece uma bucha. Esse é o enfisema pulmonar. Garoto de 14 anos parou de fumar nesta aula porque o avô dele tinha enfisema e ele entendeu o que era o enfisema pulmonar. Mostramos aí até a tromboflebite obliterante com amputação, e a gente tem aqui, ó, fumar é tão legal porque você não tenta, vai então me passar uns anos depois, os 2 sem perninha ali no desenho 3 e depois no desenho 4, eu me arrependi, eu também. Isso é o desenho do Fundamental 1, quando expusemos aí o problema da tromboflebite obliterante aguda. Aqui, um aluno do Fundamental 2, tinha uma avó enfisematosa, fez esse desenho.
Fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr andar mesmo, porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre, é a falta de ar do enfisematoso. E aí um cartaz do ensino médio que entendeu aí muito bem o que a gente estava comentando sobre o fumo, sobre as drogas, etc. Veja, trabalho com 6.500 alunos aí, em 2013, trabalhamos com 6.500 alunos. E o que a gente viu? 5 itens são importantes para que a família não entre nas drogas. Espiritualidade é importante, família unida com limites, atividades culturais. 93% dos alunos do ensino fundamental aqui no entorno da USP não tem nenhuma atividade cultural fora da escola e nenhuma atividade social fora da escola. E os amigos, são 5 itens. E ainda precisa de muita conversa, estar junto com os adolescentes, muita paciência, acreditar no jovem e não desistir do jovem. Nosso trabalho nas escolas aqui aumentou o diálogo da família sobre droga em 60% das famílias. E o diálogo foi o único item que pesou. Aqui vocês veem, olha, diálogo no relacionamento familiar. Veja o álcool. Quem tinha diálogo, você teve ali quase 50% a menos de experimentação do álcool, teve menos experimentação do cigarro, teve menos experimentação da maconha e do crack. Então, o diálogo no relacionamento familiar é fundamental no trabalho de prevenção de droga na família. E aqui o material que a gente distribui, esse material todo está no site www.drbartol.com.br, é um material que você pode nos pedir, e ele pode ser doado para entidades que trabalham, têm interesse na prevenção de droga. Nós distribuímos isso em cada consulta realizada aqui no ambulatório do Hospital Universitário. E aqui tem um livreto sobre tabagismo passivo, ativo, álcool, e assim vai. E estreamos no final de 2015 o livreto sobre a maconha. E às vezes a gente tem que usar aí os fãs, né, os ídolos dos nossos jovens. Esse aqui, o Chorão. Chorão, a partir de 1 micrograma de cocaína por ml de sangue, já seria overdose. Esse camarada morreu com 4,7 microgramas de cocaína por ml de sangue. Como é que ele começou? Começou fumando, bebendo e depois partindo para as drogas ilícitas. Obrigado pela atenção. A melhor maneira da gente evitar a droga é estar junto do jovem, estar junto, aumentando o seu conhecimento sobre a droga e aumentando o diálogo sobre o assunto na família. Se fizermos isso, o pediatra pode ajudar e pode influenciar muito esse diálogo. Qualquer médico pode ajudar nesse diálogo, e é assim que a gente quer combater o problema do tabagismo entre os jovens. Não adianta querer tratar o jovem, a gente tem que prevenir o início do tabagismo. Obrigado, um abraço a todos.